Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Hoje nós vamos falar da atual guerra na Ucrânia e da relação desse terrível conflito com o Holocausto. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Vamos voltar no tempo ao ano de 1933, quando Hitler sobe no poder e começa suas leis raciais discriminatórias contra judeus, negros, testemunhas de Jeová, ciganos e outras minorias. E isso torna a vida judaica na Alemanha ainda mais difícil. Muitos judeus vão ser expulsos, outros presos injustamente, vão ter seus bens confiscados, vão ser proibidos de frequentar escolas, universidades, restaurantes, cinemas e até de sentar em bancos públicos. Mas o pior vai começar em 1938, com o início do Holocausto, que vai culminar com a morte de mais de 6 milhões de judeus, entre eles 1,5 milhão de crianças. Mas o que isso tudo tem a ver com a Ucrânia? Em 22 de junho de 1941, os nazistas invadem e conquistam a Ucrânia, que então era parte da União Soviética. E entre 1941 e 44, 1,5 milhão de judeus ucranianos são assassinados em campos de concentração, guetos, esquadrões de extermínio e outros métodos desumanos. E como em todo período de escuridão, sempre houveram pessoas que arriscaram suas vidas para lutar pelo correto. E entre eles estão os justos entre as nações, que é como são chamados não-judeus, que arriscaram suas próprias vidas sem ganhar nada em troca para salvar judeus durante o Holocausto. E a Ucrânia é um dos países com o maior número de justos entre as nações que foram reconhecidos. São 2.673 heróis e heroínas. E desses, 17 estão vivos na Ucrânia até os dias de hoje. E a maioria com mais de 90 anos de idade. E daqui um pouco vamos falar o que está acontecendo com alguns deles desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Mas antes disso, eu quero contar a história de um desses heróis. E a história começa na pequena cidade ucraniana de Seredina Buda, onde vivia a pequena Raíza Agranovich, com seu pai, mãe e avó. Mas logo no início da guerra, o seu pai, Lev, vai ser chamado para lutar pela União Soviética e ela vai ficar com sua mãe Adele e com sua avó. E em 2 de novembro de 1941, os nazistas invadem a Ucrânia e a família de Raíza não consegue fugir da cidade. E na manhã do dia 16 de novembro de 1941, alguns dias depois de Raíza ter completado seu aniversário de 6 anos, a polícia busca ela, sua mãe e sua avó e levam até a estação de polícia, onde elas vão ser registradas e presas e colocadas numa cela com mais judeus. Nessa época era comum judeus serem presos sem nenhuma justificativa, e enquanto Raíza estava presa, ela nota um homem muito alto com uma farda azul. E no fim do dia, elas são levadas a um lugar abandonado e vêem corpos de pessoas espalhados pela neve. E um homem ordena que elas se deitem no chão. E Raíza ouve alguém dizendo para mirar na cabeça e então ouve tiros. Ela não vai ser ferida, mas a mão dela, que estava embaixo da mãe dela, se enche de sangue. E naquele dia, a mãe e a avó de Raíza vão ser assassinadas pelos nazistas
com mais 101 judeus da cidade delas. E Raíza sussurra uma última frase no ouvido da mãe dela e ela foge. E ao fundo ela vê luzes de casas e ela vai na direção e ela bate na porta da primeira casa. Essa menina de 6 anos, com roupas ensanguentadas, coberta de neve numa noite gelada. E ela bate de porta em porta e ninguém abre a porta para ela. Até que finalmente, no final das forças dela, ela bate numa última porta. E quem abre a porta e olha para ela era aquele mesmo homem alto, vestido de azul que ela tinha visto na estação de polícia. E ela acha que é o fim dela, mas justamente o contrário. O homem que abre a porta se chamava Pavel Natarov e ele acolhe ela, sabendo quem ela era e o risco que ele corria. E ela vai passar meses escondida na casa dele até que Pavel se casa com uma jovem chamada Maria e ele se muda de casa e leva a pequena Raíza com ele e apresenta ela como se fosse a sua própria sobrinha. E ela vai viver com ele até o ano de 1943. Ele vai esconder ela por quase 2 anos. E aí ele envia ela a ficar com os partisãos para ela ficar mais segura com eles. E a coragem de Pavel salva essa pequena menina que no final da guerra se reencontra com seu pai. E finalmente, em 1995, Raíza e sua família imigram aqui para Israel. E aqui ela tem uma filha, 2 netos e 6 bisnetos. Mas ela nunca esqueceu a Pavel Natarov, o homem que salvou a vida dela. Durante boa parte da vida adulta dela, ela procurou ele, mas infelizmente sem sucesso. Pavel salvou a Raíza, mas também a várias outras pessoas durante a guerra, ajudando eles a fugirem e se esconderem em diferentes lugares. Até que outro policial que trabalhava na mesma estação de polícia que Pavel descobre o que ele estava fazendo e denuncia, e Pavel tem que fugir. Mas no final foi em vão, porque ele vai ser preso e taxado de traidor e enviado a Gulag, onde ele vai sofrer muito e onde ele também vai perder o seu braço esquerdo. E mesmo depois de sair de Gulag, ele vai continuar sendo taxado como um traidor por ter tentado salvar judeus e minorias durante o Holocausto. A esposa dele vai abandonar ele e o único filho que ele teve vai falecer num acidente de uma fábrica. E Pavel Natarov vai falecer no ano de 1992 sem nenhum reconhecimento pelo que ele fez. E Raíza só em 2018 consegue descobrir o paradeiro de Pavel, depois de ele já ter falecido, mas ela pega o relato dela e envia ao Museu do Holocausto, ao Yad Vashem, aqui em Jerusalém, e ele vai receber a homenagem de Justo entre as Nações, uma homenagem mais do que merecida. E essa história emocionante é somente uma história de mais de 2.700. Infelizmente, a maior parte desses justos já faleceram, mas nós temos 17 justos entre as nações ainda vivos hoje em dia na Ucrânia. E vamos falar o que isso significa nos dias de hoje, com o início da invasão russa à Ucrânia. Todos os justos entre as nações, quando recebem o título, também recebem a opção de ter a cidadania israelense. E por isso, os justos entre as nações, esses 17 que ainda vivem na Ucrânia, eles podem imigrar para Israel. Mas contando que a maioria deles já tem 90 anos, isso é uma possibilidade bem difícil. É difícil para qualquer pessoa sair da Ucrânia agora, ainda mais nessa idade.
E por isso Israel está enviando ajuda a eles e também organizações judaicas estão enviando comida, medicamentos e outras necessidades que eles tenham para se manter na Ucrânia, caso eles queiram ficar. E além dos justos entre as nações, Israel também está resgatando judeus e israelenses que estão na Ucrânia e trazendo eles de volta. Já mais de 14 voos resgataram pessoas para Israel, mas além disso, Israel abriu 25 mil lugares em Israel para refugiados ucranianos. Enviou toneladas de ajuda humanitária e equipes médicas à Ucrânia e aos países vizinhos. Toda guerra causa sofrimento humano, sofrimento de inocentes. Mas o que também causa sofrimento é o silêncio e a apatia das pessoas. 6 milhões de pessoas foram assassinadas no Holocausto, não só por causa dos nazistas e dos seus aliados, mas pelo silêncio do resto do mundo. Pavel foi a exceção. Infelizmente, ele e 2.700 pessoas foram a exceção, mas eles conseguiram salvar milhares de pessoas. E a gente tem uma expressão que diz que quem salva uma pessoa é como se tivesse salvado o mundo inteiro. E por isso eu queria fazer a homenagem de hoje ao Pavel, aos 17 justos entre as nações que ainda estão vivos, a todos aqueles que já faleceram, e parte deles faleceram nas mãos dos nazistas por terem ajudado a judeus e outras minorias perseguidas. Mas eu acho que as lições do Holocausto estão aqui até os dias de hoje. A gente vê sofrimento em tantos lugares do mundo, o sofrimento da população ucraniana. Às vezes a gente se sente tão impotente diante de tudo isso, mas o que a gente pode fazer é realmente tentar fazer o nosso melhor e de uma maneira ou de outra tentar também salvar a mundos inteiros. Eu peço mais uma vez desculpa por trazer um assunto tão triste aqui no canal, mas eu acho importante a gente conversar também sobre esse conflito e mais uma vez orar pela paz da Ucrânia, pela paz também da população russa inocente e dos outros conflitos que estão acontecendo no mundo, que a gente também não pode esquecer deles. Então, orai pela paz de Jerusalém, orai pela paz do mundo e bem-aventurados os pacificadores. Shalom e a gente se vê na próxima.